Olá e seja muito bem-vinda a mais uma palestra. Eu sou Creuza Brigatti, sou coach e mentora de relacionamentos e poder pessoal feminino. Eu ajudo mulheres que estejam determinadas a viverem uma vida com mais significado e equilíbrio, a se reconectarem com seu poder interior para que elas possam fazer melhores escolhas em seus relacionamentos. Sou também mestre em programação neurolinguística, especialista no desenvolvimento do potencial humano, mas acima de tudo, eu sou uma ativista do amor próprio. Sou também criadora da marca Porque Você Merece e idealizadora do Day Coaching para elas, a coragem de ser eu mesma, para que as mulheres possam vivenciar presencialmente essa libertação do que já não serve mais, para que a gente possa realmente ter uma jornada mais leve. E eu quero agradecer a você que está assistindo essa palestra. Gratidão por estar aqui e parabéns pela sua atitude. Você está decididamente num grupo seleto de pessoas que busca por autoconhecimento e acredita que podem viver mais o seu potencial. Porque, sinceramente, eu acho que a maioria está se contentando com o mínimo ou com o pouco que podem realizar. Se você está aqui, você sabe que você pode realizar mais e você tem todo esse potencial. Então você está no lugar certo. Esse evento foi criado para você. Então fica comigo até o final dessa palestra, que eu acredito que você vai ter bastante ferramenta para levar para casa. Bem, hoje eu quero bater um papo com você sobre os 3 passos para que você tenha coragem de ser você mesma em seus relacionamentos. E você deve estar me perguntando, ou se perguntando, né? Para quem é essa palestra, Creuza? Será que é para mim? Vamos lá, essa palestra é para toda mulher que já agiu ou ainda age de modo diferente do que ela é, com medo de ser criticada pelas pessoas ao seu redor e principalmente pelo seu parceiro. Só que ela também tem uma autocrítica muito forte, ou seja, ela tem medo da crítica dos outros, no entanto, ela fica se culpando depois por ter agido assim ou assado, eu deveria ter agido daquele jeito. Enfim, ela puxa a culpa muito para ela também. Essa palestra é para mulheres que têm dificuldades em perdoar as outras pessoas e perdoar os seus próprios erros. Ou seja, fica remoendo o passado, as escolhas que fez no passado. É para toda mulher também que com grande frequência se anula só para manter a paz. Essa palestra é para toda mulher que já teve ou ainda tem um medo danado de que se a pessoa que está ao lado dela descobrir quem ela é realmente, essa pessoa vai deixá-la. Então ela camufla quem ela é. Os desejos, os pensamentos, os sentimentos. E a outra pessoa fica perdida também por não saber quem é que está vivendo ao lado dela. É para toda mulher que se sente infeliz com o relacionamento que tem hoje, sabe que precisa mudar algo em si, mas não sabe como. O que eu vou compartilhar com você aqui hoje é um pouco do muito que eu tenho aprendido durante a minha jornada. Tanto minha jornada pessoal, que depois de décadas me vitimando pelo que aconteceu no início da minha vida, relacionamentos frustrados, um divórcio, depressão e outros vários problemas de saúde que eu imaginei que fossem ser meus companheiros para o resto da vida, eu decidi, finalmente, tomar rédeas da minha vida e encontrar um caminho para que eu pudesse viver, resgatar minha força interior e viver o potencial da minha história. Além disso, são mais de 12 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal, principalmente de grupos de mulheres, tanto aqui quanto no exterior, mulheres de todas as idades, mulheres de todas as classes sociais, todos os tipos de problemas de relacionamento. Experiências que me permitem hoje te oferecer uma regra de 3 muito simples para que você possa usar imediatamente na sua vida e já começar a obter resultados diferentes. Esse é o meu desejo e eu espero que depois você me escreva me contando se valeu a pena ou não. No final eu vou deixar os meus contatos e eu adoraria ouvir sobre você. E para continuar, vamos falar um pouco sobre histórias. Isso mesmo, histórias de amor na nossa vida. Afinal, estamos falando de relacionamento, certo? Me diz o que você via, ouvia e sentia do relacionamento dos seus pais na sua infância. Até quando você tinha mais ou menos uns 8 anos.
Como que era? O que você via os dois fazendo? Eram elogios, carinho, afeto, afago um com o outro, olhares de respeito, olhares apaixonados? Ou você via brigas? O que é que você ouvia deles? O que você sentia quando os dois estavam por perto? Tudo isso determina o seu mapa do amor. Isso mesmo, o nosso mapa do amor, ele é determinado de 0 a 8 anos, mais ou menos, na nossa vida. E isso é uma pesquisa de um psicólogo e sexólogo neozelandês chamado John Money. E ele explora bastante esse mapa do amor. Não vou me aprofundar aqui hoje, porque não é esse o objetivo, mas é interessante ter consciência do que é que você ouvia, sentia e via na sua infância, que vinha dos seus pais, dos relacionamentos dos seus pais. E se pergunte se isso pode estar influenciando os seus relacionamentos hoje em dia. Eu sei o que eu ouvia, eu sei o que eu sentia, eu sei o que eu via. Tanto do relacionamento deles, quanto do que eles diziam para mim a respeito de amor. Por exemplo, o meu pai era uma pessoa amável, muito, muito adorável, e nós éramos extremamente ligados. Só que o amor dele era negociado comigo, e ele não fazia por mal, era só o jeito dele amar, era o jeito que ele sabia, que era quase uma brincadeira, mas para a criança aquilo não é uma brincadeira séria. E ele dizia, se você não for boazinha, eu não te amo mais. Menina bonita não fica brava. Olha que feio que você acabou de fazer, você é feia. Papai não te ama mais. E tudo isso vai criando as nossas expectativas em relação às pessoas que nos amam. Passamos a acreditar que somente se formos boazinhas e sempre bem comportadas, vamos ter o direito de ser amadas. Só assim vamos ser dignas de ser amadas. É esse o grande motivo que nos leva a nos anular em nossos relacionamentos, que nos leva a fazer todas aquelas situações que foram apresentadas no início para quem que é essa palestra, para aquela que não sabe ouvir crítica, para aquela que se critica demais, para aquela que se anula, faz tudo diferente para que não seja criticada, não sabe dizer não, é porque nós temos um medo enorme de não sermos amadas, de não sermos aceitas. Nós temos um grande medo de sermos abandonadas se nós formos exatamente como nós somos. E isso, muito provavelmente, vem da nossa infância, do nosso mapa do amor. E como curar isso? Será que é possível curar isso? Será que é possível modificar? Eu te digo que muito provavelmente sim. Eu consegui. Não que a gente consiga apagar a história, mas nós conseguimos ressignificá-las. Nós conseguimos dar um novo sentido ao que aconteceu e usar basicamente aqueles mesmos problemas como alavancas que nos levem a um outro patamar de relacionamento. E é isso que eu quero mostrar para você aqui hoje. Porque todo sucesso pede uma estratégia, uma mentalidade correta e um estado de espírito. E são esses os 3 passos que eu vou compartilhar com você a partir de agora. Portanto, caneta e papel na mão. Anota tudo. E no final, qualquer dúvida, você vai poder perguntar para mim diretamente, tá bem? Bem, antes de mais nada, eu quero novamente determinar a intenção desse nosso encontro, que é despertar a consciência de que somos amor. Não precisamos mais nos esforçar para acessar o amor, apenas retirar as barreiras. Olha que lindo isso. A partir do momento que a gente aceita e toma essa consciência, expande a consciência de que nós somos o amor, nós não precisamos mais buscá-lo em nenhum lugar. Só precisamos acessá-lo de uma forma mais tranquila, deixar que ele se manifeste na nossa vida, tirando as barreiras que impeçam que ele se manifeste. E como eu disse, existem 3 coisas, 3 passos que determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso no nível mais básico em tudo que nós vamos fazer. E o primeiro deles é a estratégia. Nós precisamos saber como fazer determinada coisa. Como que eu faço uma determinada mudança? Como que eu levo o meu relacionamento para um outro patamar?
Como que eu encontro dentro de mim a coragem para dizer não, quando eu quero dizer não, sem sofrer? Mas vamos pensar em relacionamentos. Gente, nos últimos 10 anos, a taxa de divórcios só cresce. E aqueles que ficam, eles ficam, às vezes, pelas razões menos interessantes. Ou não são as razões certas, vamos dizer assim. É por causa dos filhos. Só que aí você joga um peso nos filhos que não é justo. Percebe? Acontece que a estratégia como fazer, principalmente nos nossos dias de hoje, é a coisa mais fácil de você adquirir. Pensa um pouco. É só você colocar no Google como ter a coragem de ser eu mesma. Vai aparecer um monte de citações, um monte de artigos te dando o passo a passo. Como dizer sim, quando eu quero dizer sim. Como ser assertiva, aprendendo a dizer não. Se fosse por falta de estratégia do como fazer, nós já estaríamos salvos há muito tempo. Todos estaríamos muito bem encaminhados nos nossos relacionamentos, concorda comigo? Então, não é exatamente a estratégia. No entanto, a estratégia é sim muito importante. E eu te pergunto, você tem uma estratégia para dizer sim para você mesma? Porque a grande sacada, e eu vou te entregar isso já agora no começo dessa palestra, para que você seja mais autêntica e tenha coragem de ser você mesma em seus relacionamentos, primeiro você precisa aprender a se amar. Sem isso, minha cara, esquece. Não tem milagre, não tem fórmula mágica. Você tem que entrar num processo de resgate, de amor próprio. E é isso que eu vou te mostrar agora, essa estratégia. A estratégia que eu tenho usado comigo e com as minhas clientes é a tríade do amor e conexão. Ela começa com atenção ao amor maior, que é a nossa conexão com o espiritual. E uma frase muito interessante da Oprah, que diz o seguinte: o que eu sei de verdade é que a vida não faz verdadeiro sentido sem um componente espiritual. Na grande maioria das vezes, nós nos sentimos como se não fizéssemos parte de algo maior, como se não pertencêssemos a nada, e isso nos causa um vazio muito grande. A partir do momento que você consegue genuinamente resgatar a sua conexão com o espiritual, você passa a ter um alívio quase que imediato, porque você começa a se sentir amparada e parte de algo maior. Não é dentro de uma igreja, não é dentro de um templo que você vai encontrar essa conexão. É dentro de você. Seja Deus, universo, Jesus, Buda, Maomé, seja quem for que signifique, que represente para você esse amor maior. Se reconecte com ele e permita que ele traga luz e te traga serenidade para que você possa continuar a sua jornada. Quando você aceita a sua condição de ser única, diferente, e que você recebe isso como um presente do universo, ao invés de ficar se perguntando, mas por quê? Por que que eu sou assim? Por que que eu não sou como daquele outro jeito? Aprenda a sentir gratidão, muita gratidão, por todos os presentes que você recebeu. Encontre um espaço no seu dia para que você possa se reconectar. Aqui eu tenho a imagem de uma pessoa meditando, porque isso faz muito sentido para mim. E a meditação, além de ter um componente espiritual, tem também um componente físico e químico, porque isso não é só a meditação, tá? Vou voltar um pouco atrás. É tanto a meditação quanto a oração. É aquele momento em que você realmente se entrega, respira fundo e se conecta com algo maior. Nesse momento existem áreas do nosso cérebro que somente nesse momento são ativadas. E, portanto, se nós não nos permitimos esse momento, nós estamos deixando de acessar uma parte muito importante do cérebro, porque o nosso cérebro vai determinando também as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, tudo parte do nosso cérebro. Ou nós estamos em controle dele, ou ele toma o controle da nossa vida.
Portanto, a oração, a meditação, um momento de tranquilidade, de serenidade, que você pare para se reconectar consigo mesma, é de extrema importância no seu dia a dia. Além disso, um outro elemento essencial que fez toda a diferença na minha vida foi aprender a praticar o perdão aos outros e principalmente o perdão a mim mesma. O perdão pelas escolhas que eu fiz no passado e que talvez não tenham sido as melhores. O perdão a si mesmo é um dos mais difíceis, mas com a prática diária, aos poucos você vai libertando toda aquela camada de ressentimento, de angústia, de mágoa e vai se permitindo ficar mais leve. O segundo item na tríade do amor e conexão é o amor próprio. É você conseguir olhar para si mesma em primeiro lugar, se priorizar, aprender a acolher-se, saber se dar o amor que você mesmo não recebeu. Muitas vezes a gente fica esperando ou fica ressentindo que nós não recebemos o amor do pai e da mãe. No entanto, o tempo passou, não é no passado que nós vamos mudar a nossa história. Nós não podemos voltar no passado e mudar nada, mas nós podemos, a partir de hoje, construir uma nova história. Aprenda a se dar o amor que você não recebeu. Porque enquanto ficamos à mercê do amor dos outros, continuamos reféns de algo externo. E lembram-se, nós somos o amor está dentro de nós. Romances vêm e vão, mas a gente não pode colocar o nosso amor, o nosso merecimento de ser amadas vinculado a esses romances. Mesmo que seja um casamento, um relacionamento sério, as pessoas, sim, elas vêm e vão. O amor permanece. Porque enquanto temos medo que o outro nos abandone, muito provavelmente estamos nos auto-abandonando. E esse é o maior perigo de todos. E essas são algumas das formas em que nos abandonamos. Nos esquecemos dos nossos sentimentos, paramos de prestar atenção no que estamos sentindo e acabamos voltando aos velhos vícios, a comida exagerada, uso de drogas, álcool, sexo irresponsável. Colocamos os outros como os responsáveis pela nossa felicidade, ignorando nossa saúde física, comendo um monte de porcaria, não fazendo exercício, não dormindo bem, mantendo nosso ambiente bagunçado, sempre atrasadas, dívidas e mais dívidas, os limites do banco aumentando, sempre se anulando nos relacionamentos, ignorando a nossa intuição, a falta de conexão com o amor maior. Tudo isso são formas de autoabandono. E como que você pode resgatar isso? Com um simples gesto, com uma simples pergunta. Que gesto de amor posso me oferecer hoje? O que é que você pode fazer hoje para se amar um pouco mais? O que é que você pode fazer na sua vida para você se sentir mais importante para você mesma? Não é por ninguém, é por você mesma. Quais são os sonhos que você deixou de lado? Cada sonho que você deixou de lado é um pedacinho do seu futuro que deixa de existir. Portanto, bota foco no que você deseja e não no que está faltando. Bota foco no que você pode realizar. Cresça, valorize-se e você vai perceber que as pessoas ao seu redor vão te valorizar muito mais. O próximo passo nessa tríade do amor e conexão, que ainda está dentro da nossa estratégia, tá bem? É o amor ao outro. Agora sim, depois que você se conectou com o amor maior, depois que você resgatou um pouco do seu amor próprio, agora você começa a ficar um pouco mais preparada para olhar para o outro. E é somente depois disso que você pode celebrar esse amor. E aí com o entendimento de que um romance, um amor, ele tem que ser regado a cada dia. Ele tem que ser alimentado. Não é porque nós conquistamos alguém que está conquistado. Acorde ao lado, se você é casada ou está com alguém, acorde do lado dessa pessoa e imagine que é a primeira manhã que vocês acordam juntos. Como seria? Como foi? Foi bom? Se foi bom, replica. Se não foi bom, inventa. Como seria uma manhã muito amorosa ao lado dessa pessoa? E sempre tendo em mente
que não é o amor que sustenta o relacionamento, gente. É o modo que nos relacionamos com a pessoa é que vai sustentar o amor que existe e vai permanecer. Porque sem esse sustento, o amor não resiste. O amor se vai. E o amor é muito cavalheiro. Ele não permanece em nenhum ambiente onde exista o desentendimento, a falta de amor, mágoa, ressentimento. Ele vai saindo de fininho, às vezes para nunca mais voltar. Bem, agora que nós já vimos as estratégias, vamos para o segundo passo. Qual é a sua mentalidade para a mudança que você deseja realizar nesse momento na sua vida? Se o nosso corpo está sadio, mas a mente doente, não tem como, porque a nossa mente é que direciona os nossos caminhos. Uma mente doente vai te levar para caminhos nada interessantes. E aqui novamente nós vamos falar sobre histórias, as histórias que nós contamos para nós mesmas, aqueles pensamentos que ficam se repetindo na nossa mente. Geralmente esses pensamentos são frutos das nossas experiências no passado e por isso é que precisamos tomar as rédeas dos nossos pensamentos para que passemos a ter resultados diferentes, porque enquanto estivermos apegados ao nosso passado, às histórias que aconteceram, a gente não consegue imaginar algo diferente. E como que a gente muda essas histórias? Crie histórias que te fortaleçam. As nossas crenças limitantes, que são essas historinhas negativas que ficam ruminando na nossa mente, nos impedem de mostrar o nosso melhor, a nossa essência. E é por isso que temos exatamente o resultado que temíamos. Ou seja, essas historinhas negativas ficam passando na nossa mente como um filme, um disco enroscado, e a gente começa a reproduzir o que elas nos dizem. A gente começa a ter comportamentos que são gerados por esses pensamentos, que geram sentimentos, e os nossos comportamentos nos colocam numa situação desfavorável perto de quem a gente ama, e a pessoa acaba realmente se afastando. Toda crença, ela é autorrealizável. Portanto, nós temos que criar histórias que nos fortaleçam. Por mais difícil que seja de acreditar nisso que eu vou te dizer, todos nós temos o poder de escolher viver o que nós desejamos. Aí você vai me dizer, não é bem assim, Creuza, porque tem muita gente que sofre um monte de desgraça e não tem como escolher isso, ele não escolheu essa vida desgraçada. É verdade. Acontece que tudo que acontece na nossa vida tem dois momentos, tem o fato e a nossa percepção desse fato. O fato pode ser realmente uma calamidade de desespero total, porém, como eu interpreto isso e o quanto eu me permito ficar naquele estado de vítima, essa é a nossa escolha. É aí que nós temos a escolha. Portanto, vamos colocar foco naquilo que nós desejamos realmente ver dentro de um relacionamento. Porque o nosso cérebro busca por coerência. Se eu coloco foco no abandono, no medo que a pessoa vá me abandonar, se eu coloco foco sempre, eu tenho medo de dizer o que eu penso, porque ele vai me abandonar. Então, é isso que o seu cérebro vai te ajudar a realizar, porque o nosso cérebro, ele quer manter coerência. A função dele básica é nos ajudar a manter uma coerência do que nós pensamos e fazemos na nossa vida, para que a gente tenha a nossa realidade interna externalizada. A crença, ela é autorrealizável. Se o foco é negativo, o cérebro busca meios para manter a coerência entre essa realidade interna e externa. Porém, se eu coloco o foco no que é positivo, as coisas começam a mudar. E qual é então a decisão que você toma hoje? Essa é a minha pergunta para você. Permita-se idealizar o que é que você quer ver realizado, o que é que você quer ver acontecendo nesse relacionamento que está te incomodando agora. E se conduza pelos seus sonhos, se conduza por esse amor e não pelo medo. Qual é a decisão que você toma? Porque é a partir da nossa decisão que nós começamos a fazer a transformação que desejamos ver acontecer na nossa vida. Nós definimos a nossa intenção e começamos a buscar conhecimento, autoconhecimento de como realizar aquilo. Se o seu foco até hoje tem sido no medo,
no medo da perda, no medo da crítica. Comece a mudar. Aos poucos, comece a fazer um teste. Permita-se experimentar, porque somente vamos ter resultados diferentes se fizermos algo diferente. É insanidade querer ter um resultado diferente fazendo exatamente as mesmas coisas. Então eu te convido, agora no final desse segundo passo, para mudar qualquer coisa na nossa vida, para ter sucesso em qualquer coisa na nossa vida, que a mentalidade correta, trabalhe com a sua mentalidade, observe quais são seus pensamentos. Esse é um dos passos, às vezes, um pouquinho mais difícil de ser trabalhado, porque muitas das nossas crenças, que são esses pensamentos ruminantes, essas historinhas negativas, elas são profundas, elas estão muito arraigadas ao nosso mapa de amor que foi construído na nossa infância. E talvez a gente precise de um pouco de ajuda para mudar, para ajudar a virar essa chave, mas é possível, acredite. E agora nós vamos partir para o terceiro passo, que é necessário para que a gente possa fazer qualquer mudança que a gente deseje na nossa vida. Vamos lá? O terceiro passo é vigie o seu estado de espírito. Eu não posso enfatizar mais a necessidade desse terceiro passo, que é manter o seu estado de espírito alinhado com a sua decisão. É o seu estado de espírito que vai te ajudar a manter a mentalidade correta para que então você possa colocar a estratégia em ação. Percebe como está tudo interligado? E como que você mantém então esse estado de espírito elevado? Se entregando à preguiça, ao desânimo, não é uma boa ideia. E eu te aviso de antemão, esses dias vão acontecer. Você vai tentar colocar sua estratégia em ação, os resultados não vão ser exatamente como você imaginava, e aí vai vir aquela mentalidade antiga te dizendo, tá vendo? Eu não falei para você que não adiantava nada? E aí, a primeira coisa que você vai querer é se enfiar num pote de sorvete, ou se afundar no sofá, ou dormir o dia inteiro, e nada disso vai te ajudar a realmente atingir, a obter a mudança que você deseja, seja qual for a área que você queira mudar. O que mais me ajuda é me manter em movimento. Encontrar com as amigas, tomar um café, bater um papo com pessoas saudáveis. Por favor, não vá se associar a pessoas negativas, que não acreditam em mudanças, que acham que ficar do mesmo jeito é a melhor saída mesmo. Você está muito bem do jeito que você está reclamando à toa, olha aí quanta gente que está na pior que você. Não se associe a essas pessoas. Comece a bloqueá-las dos seus contatos e busque por pessoas que sejam positivas, otimistas, que gostem de estar ao ar livre, vá fazer uma boa caminhada, respire, deixe que seu cérebro receba bastante oxigênio para que você possa ser inundada pela vida. E novamente faça aquela pergunta, que gesto de amor posso me oferecer hoje? Principalmente nesses dias onde a energia está baixa, onde o desânimo bate, onde a gente testou a estratégia e não deu certo. Qualquer mudança exige persistência e você tem que ter essa estratégia, esse plano. Então se pergunte que gesto de amor posso me oferecer hoje e que ele seja sadio, por favor. Volte a se reconectar com o amor maior. Se você ainda não tem o amor próprio suficiente dentro de você, não tem como você buscar nele o suprimento do que você necessita para o dia a dia. Portanto, utilize as reservas do amor maior. Ele é infinito e ele está ao nosso dispor. Basta que saibamos pedir. Entre em ação o mais rápido que você puder, ao invés de ficar pensando, mas e se eu fizer isso, vai acontecer aquilo? Faça, entre em ação, haja e observe os resultados. Você pode fazer uma oração, você pode acender uma vela, ir ao culto, colocar a ruda atrás da orelha, mas se você não procurar um meio para que as coisas aconteçam, elas não acontecem. Ficar no sofá, se sentindo vítima, não vai te ajudar. Sai desse estado, entra num estado de espírito que seja positivo, que te impulsione a mudança, que volte novamente a te colocar na mentalidade correta para que você consiga levar adiante as estratégias.
Medo e coragem são duas emoções que caminham lado a lado. O nosso grande erro é que às vezes queremos eliminar o medo, e isso não é possível. Ele faz parte da nossa vida. O que nós temos que aprender a fazer, a sugestão dos grandes pensadores, das pessoas que trabalham com essas emoções há muito tempo, é que a gente transfira a força do medo para a coragem. E a gente vai dizer, mas não é possível? Tente trazer a força do medo e injetar na coragem. Como é que fica isso? Experimenta, veja se dá certo. Enquanto nos posicionamos com medo em um relacionamento, é impossível que a gente contribua para esse relacionamento. E sem a nossa contribuição, o relacionamento vai ficar manco e muito provavelmente não vai ir adiante, vai ruir, por melhor que ele tenha sido no início. O nosso medo, geralmente, o nosso medo de perder alguém, de não ser amada, de não ser aceita, ele vem muito provavelmente do nosso mapa do amor, de lá atrás, da nossa infância. Portanto, é a nossa criança interna que está com esse medo. É preciso aprender a amar a criança interna. É preciso dar a ela, através desses pequenos gestos diários, o que é que eu posso fazer para me amar mais hoje. Que nós podemos oferecer a ela a atenção, o carinho, o agrado que ela deseja, que ela não recebeu. Lembra daquela frase da Oprah? É preciso que a gente consiga se dar o amor que não recebeu. Portanto, quando conseguimos amar a nossa criança interna, que fica meio que mendigando amor, quando nós colocamos o nosso olhar amoroso para ela, o nosso lado mulher se fortalece e pode estar presente no relacionamento, sem ficar choramingando, sem ficar implorando amor. Eu espero que esse bate-papo tenha sido útil para você. Eu aguardo seus comentários. Por favor, entre em contato comigo. creusa@porquevocêmerece.com. Vou adorar ouvir os seus comentários, o seu feedback, as suas perguntas, seja lá o que for. Eu estou à sua disposição. Foi um prazer imenso estar com você. E para você que ficou comigo até o final, como gratidão pela sua companhia, eu quero te oferecer um presente. Me escreve creusa@porquevocêmerece.com e me diga, o meu maior problema com relacionamento é, mesmo que você esteja dentro de um relacionamento, ou se você esteja fora querendo entrar, percebe um padrão aí que se repete e quer mudar, seja qual for sua situação, eu vou fazer o meu melhor para poder te ajudar durante uma sessão online via Skype. Eu vou oferecer esse presente para as 5 primeiras que me escreverem, tá bem? Gratidão pela sua companhia, um grande abraço para as 5 primeiras que me escreverem. Com certeza eu vou fazer espaço na minha agenda o mais rápido possível para poder estar com você. Um grande abraço e até a próxima.